Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Villa. Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço, sempre olho aos 600, estamos chegando a 657 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. Agradeço a todos vocês e o número de views, né? Passamos de 128 milhões e 500 mil visualizações. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, sempre na defesa da Constituição e batendo de frente com o governo criminoso de Jair Bolsonaro, indique o canal a uma amiga, uma amiga. É muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e utilize como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Além de estar inscrito, você pode também ser apoiador do canal, um membro apoiador do canal. Dessa forma, você colabora com o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano e democrático. Tem duas formas. É muito simples. Você entra, vê as duas formas que nós apresentamos e você escolhe a forma que você quer apoiar o canal. No Twitter, pode me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, e também estamos lá no TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial. Bem, inevitavelmente, isso só pode ser porque o mundo inteiro, eu passei a imprensa internacional, né, dei uma diagonal, o mundo inteiro só fala de uma coisa, da guerra na Ucrânia, da invasão russa, rasgando o direito internacional, invadindo a Ucrânia, cometendo crimes de guerra, bombardeando cidades, matando civis, crianças, um horror. Um horror. Bem, e frente a isso, eu acho que qual é a posição do Brasil, né? É curioso, porque na votação da ONU, hoje, foi muito importante, e vale a pena destacar, na Assembleia Geral da ONU, houve a condenação na Assembleia Geral, que é diferente do Conselho de Segurança, tá? Houve uma condenação da Rússia por 141 votos, e só 5 foram contrários. O Brasil apoiou a condenação. Dois fatos interessantes. Das 5 foram quantos? Foi a Rússia, né? Era esperado, a Belarus, esperado, Síria, esperado, em suma, os aliados ali mais próximos, Coreia do Norte, Cuba, tudo coisa de primeira no campo da democracia. A China, isso é importante, ela se absteve, ela não votou contra, mas ela se absteve. E esse ponto nós vamos voltar daqui a pouquinho. E também sobre o voto do Brasil, que parece que nós temos dois Brasis. Não é o Jacques Lambert, o clássico dos anos 1950. Não. É um Brasil que está em Nova York e outro Brasil que está no Guarujá. O que está no Guarujá fala sandices, fala a tal neutralidade, afirmações sem pé nem cabeça, tal. E o Brasil de Nova York, que é o Itamaraty, tem tido posições sensatas, né? E colocado as questões devidas nessa conjuntura tão complexa da Europa, né? E votou pela condenação, né? O embaixador brasileiro na ONU. Bem, isso é um fato tão, portanto, extremamente importante e que tem de ser devidamente destacado. Pelo que nós estamos assistindo aí, e eu recebi um monte de relatos militares, uma série de coisas, análises muito boas, econômicas também sobre petróleo. Olha, tá muito, o material que está circulando é de ótima qualidade, mas acho que algumas questões aqui elas são muito importantes. Rússia, Putin perdeu. Ele imaginava uma vitória em 2 dias. Que os civis ficassem de braços cruzados, que o exército apoiasse a invasão e que o presidente fugisse do país. Não aconteceu nada disso, aconteceu tudo o contrário. E também esperava, um quarto fator, uma comunidade internacional não muito propensa a se colocar contra a Rússia, e muito menos
de adotar sanções econômicas, né? Não ocorreu nada disso. A análise dele de conjuntura foi um desastre. Ele é o anti-Lenin, ele não acerta absolutamente. Ele que fez crítica ao Lenin sobre a questão da Ucrânia, né? Ele é o anti-Lenin, ele deveria entender conjuntura, ler Teses de Abril, né? Quando o Lenin está chegando à Rússia, na célebre Estação Finlândia, tem até um clássico do Edmund Wilson, livraço, chamado Roma, Estação Finlândia, e esse texto, Tese de Abril, vai mudar a leitura que o Partido Bolchevique tinha naquele momento. Tinha ocorrido a Revolução de Fevereiro, democrática burguesa, como é chamada entre aspas, né? E ele vai mudar a perspectiva do Partido Bolchevique e apontar a necessidade que haveria condições históricas para uma revolução socialista, algo que ocorre em outubro daquele mesmo ano. Então, ele, em termos de conjuntura, ele é o anti-Lenin, errou absolutamente tudo. O que ele desenhou há uma semana atrás, veja o movimento da história, algumas vezes a história se movimenta rapidamente, né? Ele errou em tudo, né? Em toda a análise até agora. Inclusive também sobre o próprio Exército. A Marinha nem tanto, porque ela não tem grande participação, mas a Aeronáutica também, que é muito estranho como é que a aviação russa, até o momento, registro, está atuando na guerra. Esperava-se uma eficiência militar que até o momento também não foi visto. Bem, vamos lá então. Vamos tentar fazer uma análise dessa questão e relacionar com o Brasil, que é o que nos interessa fundamentalmente. A guerra, para nós, é fundamental, não é como diz aquele elemento que eu comentei ontem, que diz que era bobagem ficar falando sobre a Ucrânia, acompanhar noticiários sobre a Ucrânia, era tudo bobagem. Bobagem é alguém assistir um programa de televisão com aquele elemento, né? Isso que é terrível, mas temos que resolver isso, a próxima legislatura, as concessões de rádio e TV. Não é censura, não é controle social da mídia, é uma ação democrática de acompanhamento da mídia, das concessões de rádio e TV. Uma ação democrática, é outra coisa, tá? Vamos lá, então, vamos em frente. Bem, de um lado, é uma guerra de versões, é aquela história, a verdade é a primeira que morre numa guerra, né? A primeira vítima da guerra é a verdade. Há muitas informações, vídeos também que são fakes, que a imprensa tem devidamente esclarecido, tal, e tem um monte de informações, né, que nós estamos acompanhando. Mas, de um lado, há um baixo humor, parece, e tudo indica até o momento, a baixa moral das tropas russas. Será que isso é verdade ou não? Fala-se em deserções. Será? Será que, ou se caso ocorra, não tenha sido um caso isolado? Então, até agora, sobre isso, sobre a moral das tropas russas, a moral no sentido de combate, entenda-se, né? Assim como a questão de deserções, que tenham sido iludidos, que foram para a Ucrânia achando que era um exercício, etc., militar, tal, não se sabe. Nós estamos muito no calor da hora para se debruçar e fazer afirmações peremptórias sobre essa questão. Algumas outras são evidentes, mas essa é uma questão ainda bastante complicada. É estranha essa questão sobre linhas de suprimento, que são defeitos muito básicos cometidos pelos invasores russos, né? Quando você se distancia muito da sua base de apoio, tanto em combustível, armas, alimentos, etc., né? Você não pode se afastar sem que você tenha um acompanhamento, porque os combates vão ocorrendo e você precisa desses suprimentos os mais amplos possíveis, que eu citei alguns brevemente, né? Uma coisa muito sintética, senão você vira vítima das vitórias que você possa obter, porque cada vez você está mais distante da sua fonte originária de suprimentos. Então, algumas coisas ali, até o momento, causam estranheza nessa uma semana de guerra, né? Vai ser, né, daqui a pouco nós vamos ter mais condições. Por outro lado, causa estranheza também, eu fico olhando e lembrando de outros momentos da história, eu não leio sobre história militar, não sou especialista em história militar, mas gosto muito, já citei alguns autores aqui para vocês, inclusive, essas muitas frentes, né? Para tomar a Kiev, a capital, vindo pelo sul, né? Ali em Odessa, pela a Península da Crimeia, vindo pelo leste. Eu não sei se essa também seria a estratégia mais correta. Tá? Eu entendo que tomar a capital, você, nós, a torcida do Flamengo, numa guerra tem um caráter simbólico muito grande, né? E, inclusive, pode ser mais um erro também de Putin, achando que seria um passeio até Kiev,
e eles seriam recebidos como libertadores, né? O presidente fugiria e a vida seguiria. Teria um presidente títere lá na Ucrânia e pronto. E aí voltava as tropas da Rússia para a Rússia e recebendo flores pelo caminho. Não foi o que está ocorrendo, né? Assim como também o avanço pelo sul ainda é tímido, e pelo leste já tinha as duas regiões separatistas, que é a base que eles estão usando, mas o avanço não está ocorrendo na velocidade que tinha sido dito que ocorreria na semana passada, né? A mesma questão da utilização de aviões, vários especialistas têm comparado a atuação que a Rússia teve na Síria também, fez treinamento, infelizmente assim, as regiões do antigo Terceiro Mundo servem para treinamento para as grandes potências, né? E a tragédia da Guerra Civil da Síria, que não terminou até hoje, e continua a família criminosa Assad, né? Agora é o filho, antes era o pai também criminoso, né? Continua no poder, e em certo momento da Guerra Civil na Síria, deu a impressão que ele só tinha um corredor para conseguir chegar até o Mediterrâneo, né? E acreditava-se naquele momento que seria caso até ele renunciaria e fugiria do país, o Assad. Também não foi isso que ocorreu, graças, certamente, ao apoio militar russo, que até hoje está lá na Rússia, nós não podemos nos esquecer disso. Mas lá eles treinaram, fizeram uma série de treinamentos que os especialistas dizem que não está sendo adotado na invasão aí da Ucrânia tal. O que chama atenção para qualquer um, e quando você vê outros momentos da história, quando um tirano, um autocrata como Putin está isolado, está absolutamente isolado, e esse isolamento deixa mais furioso ainda o autocrata, né? E a impressão que dá é que e aquela longa coluna de tanques mediram lá, fizeram em 64 quilômetros, tal, que já apareceu há 2 dias que nós estamos vendo isso. A impressão que dá é que a Rússia estaria preparando uma enorme ofensiva para tomar a capital. E aí, com uma tragédia humanitária daquelas. Cenas que nós já estamos assistindo, que são terríveis, vão ser multiplicadas. A questão é que parece que, pela absoluta a falta de apoio internacional, pelo isolamento diplomático e as consequências, daqui a pouco voltaremos a ela, das sanções econômicas, consequências futuras, entenda-se, né? A Rússia pode ser que não complete essa aventura trágica, que é ocupar a qualquer preço Kiev, a capital da Ucrânia, porque ela vai está encontrando muita resistência militar de civis, e aí vai ser uma tragédia o que pode ocorrer em Kiev, né? Eu espero, claro, que a Rússia pare, né, esse avanço das tropas, vai ter um novo encontro e que se estabeleça um cessar-fogo, alguma coisa que leve a curto prazo a um processo de negociação, ao menos no campo de batalha, para parar esse desastre que nós estamos assistindo. Agora, um autocrata pensa diferente do que um democrata, de alguém que está preocupado com as mortes, com as perdas de civis, destruição da infraestrutura, toda aquela tragédia que a gente está assistindo na Ucrânia e tal. Ele age, muitas vezes, quando está sendo derrotado, no sentido diplomático, econômico, político, ainda não militar, aí da forma mais violenta. Então, pode ser que se concentre grandes bombardeios, especialmente sobre Kiev, e um avanço de tropas, e aí vai ser um salve-se quem puder. Nesse caso, se isso ocorrer, torço que não, mas se ocorrer, vai haver uma presença europeia muito maior. Tudo indica que as tropas, fornecimento de armas, melhor dizendo, de tropas não, de armas, não chegue a tempo para essa tragédia. Mas aí, qualquer recomposição no futuro vai ser muito difícil com a Rússia de Putin. Então, ele está também contando com isso. Não por preocupação do que possa ocorrer, o número de perdas, ele não está nem aí, né? Não é ele que está lá, não é sua família, né? Ele está pensando no poder, que ele quer se perpetuar no poder, com eleições que são sempre fraudadas, que levam à sua vitória. Então, a questão que se coloca é essa: se teremos o cerco e a tomada de Kiev a um preço devastador, terrível, né? Uma coisa, e virando uma dessas páginas de história
de cidades que resistiram até o fim, capitais que, historicamente, nós ficamos lembrando, uma espécie de destruição de Cartago. Vamos lembrar, né, das guerras púnicas, das três, né? E aí estabelecer uma paz cartaginesa. Não creio, a situação é outra. A situação, claro que é outra, nós estamos falando das guerras púnicas, né? Mas a destruição, como é que foi de Cartago no final e acabou Cartago, né? Eu não creio porque, não que ele não pense em fazer isso, ele não tem qualquer escrúpulo, um autocrata como Putin, mas as consequências disso, inclusive na própria Rússia. Isso é importante, inclusive na própria Rússia, porque as sanções econômicas vão atingir duramente a economia russa, né? Registre-se essa questão. Então, a possibilidade dessa tragédia humanitária, infelizmente, é muito grande. E aí tem a questão das sanções, né? Eu tive lendo agora um texto muito bom sobre petróleo, que me mandaram, e de um observador brasileiro muito sensato, e que conhece muito bem essa questão. E como a Rússia é 7,5, mais ou menos, por cento do mercado mundial, né, de exportação de petróleo, tal, segundo o texto que eu estava lendo. E há uma questão bastante interessante ali, que o preço do petróleo russo caiu, porque há um receio de comprar o petróleo russo por parte de empresas e bancos que financiam, por causa das sanções econômicas dos países ocidentais, que podem recair essas sanções sobre os compradores, por exemplo, do petróleo russo. Ela não tem condições, a Rússia, de pegar toda a produção e vender para a China, tal. Isso não se faz da noite para o dia num passe de mágica, e não significa que a China fosse comprar. Então, a Rússia está querendo colocar esse petróleo por preços muito mais baixos, né? No mercado internacional. E nós sabemos a importância dos recursos minerais para a balança comercial russa. Quão importante é isso, né? O setor mineral, em especial, o setor primário, né, da economia, mas em especial o setor mineral. Isso faz com que o próprio Putin pense duas vezes nas consequências que ele fez. E aí, é a impressão que dá que ele deu uma espécie de passa-moleque na China. Eu fui e falei aqui, agora estou vendo o pessoal falar e tal. De um lado, é o primeiro momento que a China vai ter a experiência de superpotência mundial. E agora, é o primeiro teste. Vamos ver se ela passa ou não. O primeiro teste é agora. E eu tinha dito, e vocês, em vários dias aqui, que eu tinha estranhado a expressão amizade sem limites, né, no comunicado conjunto. Achei excessivo, para a Rússia não, mas para a China, assinar um documento, porque aquilo favorecia a Rússia, para a China não. E por quê? Lembra quando eu fiz análise econômica? Agora o pessoal está fazendo, não tem problema. A China precisa de uma recuperação muito mais rápida da economia, né, interna e, daí, evidentemente, das exportações. E precisa muito de investimento estrangeiro também, né? E uma ação como que a Rússia fez na Ucrânia desorganiza toda a economia mundial, com reflexos evidentes. Um deles, a queda do crescimento médio da economia mundial, e que vai ter reflexos em todos os países, alguns mais, outros menos, né? No caso da China, também vai ter um reflexo negativo. É evidente que vai ter. Até para o seu próprio comércio com a Rússia. Você vê que o rublo, né? Veja bancos russos próximos da falência, tem de tudo, né? Então, para a China, foi um momento, eu acho que, de excessiva confiança na Rússia. E os chineses não esquecem. Registrem. Eu estou dizendo aqui, os chineses não esquecem. Se foi um passa-moleque do Putin contra o Xi Jinping, isso vai ter um preço. Ele pode ter dito que ia pressionar bastante a Ucrânia, mas não ia invadir. Ou deixar de implícito isso, que ninguém fala isso de forma clara, como nós estamos dizendo aqui. E foi uma surpresa para a China a invasão. A China não esperava a invasão. Acho que muita gente não esperava a invasão. Eu imaginava que ele fosse pressionar por causa das duas regiões separatistas, mas não cometeria a loucura de invadir. E invadiu. A invasão, quando ela é rápida e tem uma conquista, o custo é alto. Quando fica uma situação como essa, o custo é altíssimo, exponencial, lá em cima. O negócio é terrível, né? Porque uma conquista rápida cria já um fato consumado e, a partir dali, se inicia as negociações. Não foi o caso, que é pelo tudo que nós estamos assistindo até agora. Então, a China, veja, se absteve na Assembleia Geral, né?
E a China vai tentar, claramente, já, inclusive, houve uma conversação com a Ucrânia, de buscar uma solução de paz. Há uma reunião marcada, não sabe se efetivamente será na Polônia ou na Belarus. A Belarus não tem mínima condição de ter uma reunião, porque a Belarus ela é partícipe da invasão, né? Não tem condições. Mas a China vai ser um agente fundamental nessa questão, de, junto ao Putin, de ter um pouquinho de sanidade. Porque a questão que se coloca agora é que, para a Rússia, a guerra custou muito caro. Custou muito caro, não só pelo gasto econômico, pela perda de vidas humanas, o que para o Putin isso pouco importa, perda de equipamento militar, os territórios momentaneamente conquistados, tudo indica, não ficarão com a Rússia, nem no norte, nem ao sul, e alguma coisa no leste, excetuando as regiões já separatistas, e a desconfiança internacional em relação à Rússia. Isso vai ser muito difícil de restabelecer a confiança. E as sanções são muito duras e que abatem de frente à economia russa, muito dependente do setor primário da economia. Ao contrário do que pensa o Mandrião, o Bolsonaro, dizendo assim, olha, nós vamos ter problemas porque precisamos tomar cuidado, eles vendem fertilizantes para a gente. O que pode ocorrer é até a queda do preço de fertilizantes no mercado internacional. A Rússia vai sofrer muito com isso, né? Porque perdeu totalmente a confiança. Um país que rasga o direito internacional, invade um outro país, comete os crimes de guerra que já cometeu e mantém a ameaça de um desastre humanitário, que já são, em termos de refugiados, mais de 700 mil, pode alcançar 4 milhões. Né? Imagina, e além de se aproximar à segunda cidade, que teria já conquistado, parece que não, ao menos totalmente, e especialmente a capital, Kiev. Então, os danos para a Rússia foram enormes. Veja como que a história tem as suas ironias. Aquilo que poderia ser um passeio, dava a impressão inicial, não foi, vai ter um alto custo. E o presidente da Ucrânia vai sair, ao menos no momento, como vitorioso em toda essa situação. É necessário entender que nós estamos falando tudo isso aqui no calor da hora, e eu vou chegar ao Brasil. Porque, inclusive, sobre o calor da hora, é interessante ver a reação em dois momentos da história da Segunda Guerra Mundial. Então, eu tinha dito para vocês, onde que ia falar do John Lucas, ele tem dois pequenos livros, são muito bons. Um, junho de 41, a invasão da União Soviética, 22 de junho. Hitler e Stalin. Né? Então, é o dia 22 de junho, e aí ele pega justamente as consequências, o que está ocorrendo naquele dia, o que cada um está falando, aí passa para o... É monumental, assim, no calor da hora. Qual é a reação? Interessante ver a reação, ou, se preferirem, a falta de reação do Estado. E há um outro muito interessante, os 5 dias em Londres. Né? Negociações que justamente pega os dias 24 de maio, que é uma terça-feira, a 28 de maio, quando o Churchill vai assumir como primeiro-ministro, né? Presidente do Conselho de Ministros lá do Reino Unido, e aí a história vai mudar. Nesse momento já tem a Alemanha nazista invadido, não tinha havendo a rendição francesa, isso vai ser em maio, né? Depois a tomada de Paris, mas isso aqui é central, que são esses dias, então, que ele vai ser designado primeiro-ministro, e as tentativas que ele faz junto à França de resistência. Né? Esses 5 dias em Londres, e o junho de 41, lembrando que a invasão foi no domingo, dia 22 de junho de 1941. 2 pequenos, grandes livros. Bem, então, isso é o historiador escrevendo mais de meio século depois dos acontecimentos, quando você tem um amplo material, fontes históricas consolidadas, arquivos, depoimentos, etc., etc., aí você reconstrói esse momento histórico. A questão que se coloca, portanto, ainda, que nós estamos no meio disso tudo, e eu estou fazendo essa análise com vocês aqui, bem aqui no calor da hora. O que chama a atenção é o despreparo do Mandrião, ou, se vocês preferirem, o despreparo do vagabundo. Claro que nós estamos falando de Jair Bolsonaro. Ele não sabe de nada que está acontecendo. Deu uma entrevista patética com a rádio oficial, ridícula. Mostra um despreparo, e da sua assessoria, inclusive daqueles
militares daqueles que eu estou me referindo, aquela caterva verde-oliva que ele levou para o Palácio do Planalto, a mediocridade daquele exército brancaleone, exército de fancaria, exército de ópera bufa, aqueles ali do Palácio do Planalto. E ele agora, e estou citando o Lauro Jardim, indispensável, vocês têm de passar por ele, uma mensagem olavista delirante que Bolsonaro repassou em seu grupo de Zap. É um negócio inacreditável, é um negócio chamado A Única Verdade. E aí é uma loucura, dizendo o seguinte, só existe hoje, para os ocidentais confiarem, a Rússia, a China e a Liga Árabe, capaz de enfrentar a NOM. A NOM, N-O-M, é a nova ordem mundial. O Brasil está no radar da NOM, da nova ordem mundial, e de toda esquerda. 3 ministros do Supremo e a mídia brasileira, via fraude eleitoral, estão prontos a entregá-lo pela metade do preço que o presidente da Ucrânia entregou ao seu país. Olha a loucura. Isso ele repassa. E ele lê e acredita. O idiota, o beócio, o criminoso, o assassino, o traidor da pátria, o vagabundo Jair Bolsonaro. É inacreditável. Nós estamos nas mãos desse criminoso e da caterva verde-oliva, a caterva verde-oliva lá do Palácio do Planalto. Né? Vamos fazer ali naquele raio, ali no Palácio do Planalto. Ele lê isso e ele acredita. Vejam que o tom, quando vocês forem ao Lauro Jardim, é idêntico do pornofilósofo. O pornofilósofo, quando eu sempre disse, e acertei com anos de antecedência, que o pornofilósofo, ele servia aqui comida requentada como se fosse um prato novo, recém-preparado. Ele requentava o que a extrema-direita nazista americana produzia e se fingia de gênio e colocava uns palavrões no meio, encantou os idiotas. E tem tanto idiota no Brasil, afinal nós temos 213 milhões de habitantes, então tem um número grande de idiotas, e muitos, né? Muitos que depois começaram a falar quando ele morreu contra ele. Eu vi muitos que editavam revistas, que ele escrevia textos de outro tipo, tá? Outros que editaram um livro, outros que adoravam ele, que participaram de filmes. Enquanto eu denunciava o pornofilósofo, né, o Jim Jones da Virgínia, vocês estavam todos com ele, né? Então, esse texto mostra que o espírito é esse. Ele copiava tudo. E esse louco que escreveu aqui, um sujeito de extrema-direita nazifascista, né, escreve essas bobagens. Então, e já plantando sobre as eleições. Porque está dizendo aqui, 3 ministros do Supremo, quais os 3? Eu traduzo. Alexandre de Moraes, Fachin Barroso. E a mídia brasileira via fraude eleitoral, quer dizer, já está plantando a fraude eleitoral. Algo que eu já disse desde o ano passado, os ataques ao Supremo, ao TSE e ao sistema eleitoral. Quer dizer, o que eles estão falando agora, eu já falei ano passado, não é que eu sou adivinha, não tenho bola de cristal, mas eu conheço o criminoso. E a extrema-direita brasileira é tão burra, tão medíocre, tão traidora da pátria, gente baixa, né? É fácil entender, né? Então, isso daqui mostra, enquanto isso, ele está lendo isso, repassando, sabe onde ele está? No Guarujá. Hoje estava de jet ski para cima e para baixo. Veja a imagem para o mundo. O que isso representa para o mundo? É que nós temos um presidente, o mundo inteiro olhando para a Ucrânia, todo mundo vendo as consequências econômicas, gabinetes de crise em todos os países importantes reunidos, o que nós vamos fazer, olha o que vai acontecer com isso, com as importações, com as exportações, com os bancos, sistema de compensação internacional, haverá ou não sanção disso, daquilo, em suma. E aí, o que nós vamos fazer? O vagabundo. E o pior é que o vagabundo tem apoio da população, que é vagabunda também, tal qual ele, porque agora não tem desculpa, né? Em 2018, naquela conjuntura, já falei tantas vezes, a história é outra. Agora não. Depois de todos os crimes, da pandemia, de todos os ataques às instituições, da tentativa fracassada de golpe de Estado de 7 de setembro do ano passado, e agora, com o que ele está fazendo na Ucrânia e com o Brasil, né, com a nossa respeitabilidade internacional, quem está com o Bolsonaro é tão vagabundo, tão traidor como ele. Aí não dá mais, não dá para separar uma coisa de outra. Né? Agora acabou, isso é evidente. Mas eu fui enganado. Meu caro, com tudo isso você está enganado? Não dá, né? Então, a questão que se coloca, ele está lá no Guarujá passeando, mas sem nenhum problema, nem aí com o que está ocorrendo no mundo. O mundo inteiro está sabendo disso. Essas imagens, ele passa no mundo inteiro, o Brasil está totalmente desmoralizado. E mais, ele diz uma coisa no Guarujá, e ainda bem que o Itamaraty tem gente sã, o Itamaraty é que produz os melhores quadros do Estado brasileiro, Instituto Rio Branco.
né? Sempre diz. Lá na Assembleia Geral da ONU, tomou a posição absolutamente correta o embaixador brasileiro, absolutamente correta, que era isso, era votar favorável a que você tem de, evidentemente, interromper essa tragédia que está ocorrendo, né? Só 5 votaram contra, e exige a resolução, melhor dizendo, exige a retirada imediata das tropas russas da Ucrânia. Isso é essencial, para daí iniciar a discussão. Evidentemente que o governo ucraniano está contra a parede, é obrigado a fazer, já teve o primeiro encontro, haverá o segundo, com a Rússia, na situação que está vivendo. Mas, até o momento, politicamente, diplomaticamente, quem é o vencedor é a Ucrânia. E no momento que isso tudo acabar, ela vai receber uma enorme ajuda da União Europeia. Poderá não entrar na OTAN, mas fará parte da União Europeia. Tem vários países que estão na União Europeia e não estão na OTAN, né? Outros estão na União Europeia e não estão no euro, né? Não faz parte do espaço do euro. Bem, mas a Ucrânia ganhou a entrada da União Europeia com a invasão russa. Acabou isso vai entrar na União Europeia. Isso não significa entrar na OTAN, registro 2 vezes, para ficar bem claro. Mas ela teve o seu passaporte carimbado pelo Putin. Veja como é que são as ironias da história. Agora, se esse criminoso, amigo do Bolsonaro, que desprezou o Bolsonaro, ele acha o Bolsonaro um idiota. Claro, qualquer um conhece o Bolsonaro, acha ele idiota. Só os nazifascistas que não. Ele é um idiota, né? Os capachos verde-oliva do Palácio do Planalto, um deles, inclusive, de acordo com o Ricardo Noblat, tem uma foto dele de joelhos para o Bolsonaro, de joelhos. O Noblat garantiu que a foto existe, eu estou aguardando a foto. Não duvido, porque eu conheço a Caterva, a Caterva, insisto, que está lá no Palácio do Planalto. Vamos aguardar. Mas e o empresariado nazifascista bolsonarista brasileiro? Porque tem alguns, uma fração pequena do empresariado nazifascista bolsonarista. Eles assistem tudo isso, eles acham tudo isso lindo, né? Aquela turma que eu falo aqui, Garfo, Tocha, Zé Carioca, eles acham lindo tudo isso. Tudo isso, né? E eu queria saber, nessa hora de tragédia humanitária, aonde estão os falsos pastores? Os falsos pastores, onde eles estão? Cadê o da Lagoinha, que fica lá em Orlando, um gusano? E aí? Né? E aí? E aí? Fale aí! E aí? O que você acha do criminoso Bolsonaro? E você, Mala? Aí no Rio, não pagando os impostos, né, Mala? Afinal, tu és um Mala, né? E aí, Mala, o que tu achas? Né? E aqueles outros falsos pastores patéticos, ridículos? E será que a Micheque Bolsonaro vai falar com o Espírito Santo? Né? Ela fala a língua, hana, 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 hana. Né? Lembra do André Mendonça, no dia? Será que ela vai falar com os espíritos? E vai falar o quê, Micheque? Você vai falar o quê da ação criminosa, do traidor da pátria, do assassino, do ladrão, que ele é ladrão de dinheiro público, peculato, rachadinha? Vai falar o quê? Na conversa, porque você fala com os espíritos, fala línguas, né? Não é assim? Então é essa hora para a gente ver quem é quem. E nós estamos vendo aqui quem é quem em todos os espaços, né? Aqui, acompanhando essa conjuntura. E o vagabundo está lá no Guarujá. Agora, gente, eleitor, escolher um vagabundo, traidor da pátria, para ser presidente do Brasil, olha que vergonha, hein? Que vergonha, que vergonha, que vergonha. Nós já tivemos vários momentos de vergonha na história do Brasil, mas igual esse, esse é o pior. Pior. É isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os milhares de inscritos, né? 657 mil que nós estamos chegando. Muito obrigado mesmo. E mais de 128 milhões e meio de visualizações. Indique o canal, um amigo, canal do YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostarem e escrevam como vocês muito bem fazem. Comente aí na página dos comentários, que é sempre nota 10, a participação, a discussão de vocês. Seja também, além de inscrito, apoiador do canal. Isso é importantíssimo em caixa alta, como a gente falava antigamente, né? E nós temos 2 formas de ser membro apoiador do canal. Escolha uma delas. E por quê? Dessa forma, você fortalece o jornalismo independente, de qualidade, plural, republicano, democrático e contra o nazifascismo bolsonarista. Registre-se. No Twitter, você pode me seguir pelo Vila Marco Villa, Instagram, Marco Antônio Villa Oficial, e na plataforma de cursos. Hoje não, hoje eu vou falar do TikTok. E no TikTok, no Marco Antônio Villa Oficial, tá bom? Nos encontramos, então, amanhã.
Até!